Olha, a gente continua falando de Covid, infelizmente, porque esse é o tema que a gente está vivendo, né? O mundo todo está vivendo e a situação preocupa quando a gente vê o número na ocupação de leitos aumentar. A gente vai conversar agora com o coordenador do Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid, da Universidade Federal de Alagoas, o professor Gabriel Baduê, está conosco ao vivo pela internet e eles fazem um levantamento, né, semanal, trazendo os dados da pandemia e o que mais preocupa, a gente já tinha conversado, né, professor, na nossa última conversa, essa questão da ocupação dos leitos, a gente estava chegando no limite de 70%, que já era preocupante, infelizmente a gente passou dos 80% nesse final de semana. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os telespectadores aí que nos acompanham. Como você bem relatou, né, dentre os indicadores que nós analisamos semanalmente, a ocupação vem preocupando muito nas últimas semanas. Em especial nessa primeira semana de março, né, ela subiu exponencialmente, né? A gente tinha, entre o período de 15 de dezembro e 15 de fevereiro, um aumento médio de 7 a 8 leitos por semana. Na segunda quinzena de fevereiro, esse número já quase triplicou, a taxa de aumento semanal foi de aproximadamente 20 leitos, e nessa primeira semana de março, nós tivemos aí o aumento de 52 leitos, em se tratando dos leitos de UTI dedicados a pacientes com Covid da rede pública do estado de Alagoas. Então, a velocidade com que esta ocupação vem subindo, ela não, a oferta pelos leitos, né, pelo governo do estado, ela não vem conseguindo acompanhar essa velocidade, o que tem feito com que a taxa de ocupação venha nesse último final de semana. Pois é, e aí a gente ultrapassa os 80%, chegamos a 81%, né, no último sábado, de ocupação de leitos de UTI. Por que esse é o índice principal? Porque normalmente, professor, é esse leito que mais se ocupa mais rapidamente e por mais tempo, né? Porque a situação é mais grave desses pacientes que precisam de uma UTI, não é? Isso, os pacientes que desenvolvem formas graves da Covid, eles precisam, então, ser alocados em leitos de UTI, e eles precisam, então, dos leitos que possuem esses respiradores e cuidados, então, especiais a esses pacientes. Com a evolução do tratamento desde do ano passado para cá, a gente tem obtido alguns relatos de colegas que estão na linha de frente de que os pacientes têm permanecido um período de tempo maior, né, nas UTIs. Isso é positivo, a gente tem conseguido uma taxa de recuperação maior, mas, por outro lado, isso exige mais leitos. Então, quando a gente tem uma taxa, né, de ocupação, ou melhor, um período de ocupação maior, então as pessoas demoram mais para sair do que a velocidade de entrada. Então, a velocidade de entrada, ela é maior do que a de saída, e isso faz, então, com que a ocupação se mantenha em níveis cada vez mais altos, o que pode gerar aí nos próximos dias uma falta de leitos no estado de Alagoas, o que é muito preocupante, porque isso tem um impacto em todo o sistema de saúde, não só para os pacientes com Covid que venham a precisar de leitos, mas pacientes também que tenham outras enfermidades, né? Então, se a gente tiver acidentes de trânsito e os pacientes precisarem de UTI, ou se a gente tiver acidentes cardiovasculares e os pacientes precisarem de UTI, não tendo, né, leitos disponíveis, isso pode gerar uma perda ainda maior de vidas. Professor, e outra coisa, né, o senhor falou aí dessa evolução, né, que apesar do governo abrir alguns leitos, e a gente tem que lembrar que abrir leito não é garantia de cura, não é cura. A vacina também não é cura, mas assim, diminuir a necessidade das pessoas precisarem chegar num ponto mais grave da doença. Mas em especial ao leito, né? Porque muita gente ainda diz, mas se tivesse 2.000 leitos, a gente não estaria nessa situação. Mas não adianta, quanto mais a gente abrir leitos e as pessoas continuarem se descuidando, né, professor? Não adianta a gente abrir 1 milhão de leitos, porque vão faltar leitos, vai chegar uma hora que vai faltar, né? Perfeito, Edson. As pessoas precisam entender essa relação. Quanto maior o número de leitos, se a gente não conseguir controlar a transmissão, maior então será a ocupação. Então essa conta nunca vai fechar. A gente tem alguns estudos, a gente tem analisado o perfil
epidemiológico da população que está sendo contaminada em Alagoas, e a gente percebe que de todas as pessoas contaminadas no mês de fevereiro, 90% estão abaixo da faixa de risco, abaixo dos 60 anos. Mas essa conta se inverte quando a gente vai olhar para os óbitos. Então, dos óbitos, cerca de 30% estão abaixo dessa faixa e 70% então está dentro da faixa de risco. Então, o que isso representa? As pessoas mais jovens, elas se expõem mais e acabam levando o vírus, acaba contaminando as pessoas que estão se resguardando. E essas pessoas, por serem mais frágeis, por serem mais suscetíveis à doença, acabam, então, desenvolvendo essa forma mais grave, acaba elevando o índice de ocupação das UTIs e acaba elevando também o número de mortos. Então, essa consciência coletiva deve haver na sociedade para que juntos a gente possa conseguir vencer essa batalha. A gente estava ouvindo há pouco, né, o depoimento do presidente da Abrazel relatando a dificuldade dos empresários, então fica aí a necessidade, né, do poder público pensar nessas estratégias, para que essa equação seja fechada e a gente consiga atuar nessas duas frentes. É preciso continuar garantindo o atendimento à população, mas também é preciso que se tenha medidas de controle. Nós precisamos conter a transmissão para que a gente consiga vencer essa batalha. É verdade. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E só ressaltando, que essa semana última agora, a gente não falou do número de mortes, falamos por cima, mas tivemos aí 84 óbitos em uma semana, saltando de 66, ou seja, quase 20 óbitos em uma semana é muito grande, é um número muito alto, e eu acho que reforça isso que o senhor falou, de questão de que as pessoas, a contaminação está sendo com pessoas mais jovens, que conseguem, de certa forma, se recuperar, mas a mortalidade está principalmente nas pessoas mais idosas, e foi um salto considerável, né, professor, nessa última semana? Sim, foi um aumento aí de cerca de 27%. A cada semana a gente vem percebendo um aumento, né, do número de casos e do número de óbitos. Infelizmente, a gente ainda tem uma proporção muito baixa da população, a gente é vacinada, a gente acredita que com o avanço da população, principalmente, né, conseguindo cobrir essa faixa de pessoas mais velhas, a gente vai ter uma melhora nesses índices também. Então, é preciso que a sociedade entenda esse recado, né, ajude, né, para que a gente consiga vencer essa batalha. Professor, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Vamos continuar acompanhando a evolução, infelizmente, dos números, né? Evolução que não é tão boa assim. Uma boa noite, até a próxima. Boa noite.